Capítulo 321 Tão mágico. Todos olharam para frente, olhando para o vórtice circular gigante que apareceu do nada. Ele girou como se fosse sugar todo mundo, mas nada do que eles esperavam aconteceu. E à medida que começou a tomar forma, rapidamente mudou sua forma circular para um enorme tamanho retangular, adequado para gigantes. Tão grande, muitos murmuraram baixinho. Como descrever o que eles estavam sentindo? Foi algo completamente fora deste mundo. Estrondo. O portal assumiu a forma de uma porta dourada gigante, semelhante em tamanho a um portal. E aqueles que supervisionavam os becos, fosse Butler Sheng, Howlin ou Zulin, todos preparados para guiar o resto. Havia 2 deles em cada beco. Um levaria os estudantes para dentro, enquanto outro ficaria aqui no beco. Butler Sheng olhou brevemente para a matilha no beco número 2 antes de desaparecer pelo portal como se estivesse atravessando a parede. Sim, embora o portal tivesse aparecido, parecia apenas que alguém havia colocado uma portão contra as paredes do beco. Assim ainda se podia ver a parede original através do portal. Mas vendo como Butler Sheng não bateu com o rosto na parede, mas passou por ela, o coração de todos bateu forte no peito. Eles ainda estavam atordoados quando ouviram as palavras de Buo ecoarem. Continue, e lembre-se, prepare-se. Muitos acordaram de seu estupor, agarrando suas mochilas com firmeza e partindo para o mundo mágico além. Neste beco em particular, ou de Gia, ou de GHU e muitos dos descendentes diretos e outros se reuniram aqui bem na frente da fila. O que esperar? Gole. Eles engoliram em seco, aproximando-se do portal. E conforme instruído anteriormente, eles seguraram suas cartas de aceitação nas mãos enquanto atravessavam. Eles tinham um palpite de que qualquer engano e o portal poderiam levar alguém para a lua. O que foi estranho foi que no segundo em que passaram, suas cartas de aceitação se transformaram em anéis estranhos com símbolos estranhos. Menor que para aqueles que usam, apenas um feitiço pode livrar. Maior que um enigma de instruções, ... tão misterioso, *0*. Muitos perceberam a questão do ser somente depois de superarem as mentes caóticas. Por quê? Porque no momento em que passaram pelo portal, pareciam estar caindo muito rapidamente em um mar desconhecido, com vários barcos flutuando. O coração de todos estremeceu de consternação, percebendo o que o velho Buo quis dizer quando disse que deveriam se preparar. Tio! GHU Sota gritou, observando os convéses dos barcos se aproximarem cada vez mais de seu rosto. Mas justamente quando ele pensou que cairia em pedacinhos, uma força estranha cercou seu corpo, não apenas diminuindo sua velocidade, mas também fazendo-o flutuar graciosamente. Muitos esticavam as mãos como pássaros e mantinham um pé arqueado enquanto tocavam o convés do barco com a ponta do outro pé. Isso, vovó, você viu isso? Que legal! Mais uma vez, a velha senhora. GHU estava pensando em devolver o neto de onde o comprou. Como alguém pode ser tão bobo? Suspiro. Pena que ela já o amava. Todos ainda estavam imersos no choque de sua descida e na questão dos estranhos anéis em suas mãos quando de repente ouviram as exclamações abruptas de alguém. Pessoal, olhem! Olhem ali! Uau! Um pássaro estranho e magnífico voou pelo céu, passando por eles orgulhosamente. A criatura emplumada era gigantesca. Seu bico era prateado e suas feições eram uma mistura de ouro ardente, azul e prata. Era diferente de tudo que eles já tinham visto antes. Que tipo de pássaro tinha 4 patas e 2 asas? Uma glindorina. Sim, a noite glindorine. Graças às instruções de Dorian, ela também tomou conta da ilha. Butler Sheng sabia de sua existência, mas todos só podiam ficar maravilhados com a criatura mágica diante deles. Até mesmo Wei Jia, que sempre teve um rosto inexpressivo, teve que admitir que todo o ser da criatura era poderoso e merecia reconhecimento. Que visão mágica! Ele sussurrou enquanto cerrava os punhos para conter o tremor. Poucas coisas neste mundo poderiam fazê-lo quebrar o caráter. Mas não foi só o pássaro que o fez tremer.
Caindo do céu, ele viu brevemente o tamanho da ilha. Mas porque era diferente da massa de terra insular comprada que Dorian comprou. A terra parecia infinita, como se não houvesse fim para ela. E isso também se devia às suas montanhas altíssimas e até mesmo aos canais excessivamente profundos. Rochas flutuantes em alguns lugares, florestas espaciais são sustentadas por estranhas raízes roxas submersas em águas mágicas, escadas envoltas por nuvens que levam a sabe-se lá onde. Não importa como ele olhasse, ele não conseguia ver o fim ou até mesmo a profundidade mais profunda da ilha. E então um pensamento estranho lhe ocorreu. Será que a Terra se expandiu? No beco 1, aqueles que passaram com Howlin chegaram a uma ilha pequena, mas separada da ilha principal. No caso deles, eles não caíram de cima, mas entraram diretamente em uma pequena ilha separada no extremo oeste. Quanto à forma como cruzariam para a ilha principal sem barcos, só aquele que os conduzisse teria a solução. E no beco 3, liderados por Haru, eles já se encontravam em barcos semelhantes aos do beco 2. Mas o que surpreendeu a todos foi que, fosse Butler Sheng, Haru ou Howlin, era aqui que eles parariam. De agora em diante, todos estavam por conta própria. Butler Sheng olhou para as muitas pessoas nos muitos barcos. Os barcos o levarão na metade da jornada. Suba nas pedras flutuantes, siga o pássaro que assobia através das nuvens e você chegará ao terreno da academia. Seu dever era repetir exatamente essas instruções e mandar todos que fossem conduzidos pelo beco 2. E lembre-se, você deve chegar ao local principal da academia antes das 19 horas. Até então, os encantamentos que os guiavam para frente desapareceriam. Já passava das 10 horas, e se seguissem suas instruções, os diversos objetos encantados deveriam deixá-los chegar antes das 17 horas. Qualquer atraso seria culpa deles e de mais ninguém. Butler Sheng acenou com as mãos e os barcos surgiram repentinamente das águas, assustando a todos. O que estava acontecendo? Fim do capítulo. Capítulo 322 Slowpoke. Segurando-se nas laterais de seus barcos, todos sentiram uma imensa adrenalina correr em suas veias. Os olhos de Dondai se arregalaram, vendo os barcos subirem vários centímetros acima das águas. Esta academia de polícia nunca os preparou para uma visão tão mágica. Ele pode dizer que seu coração estava muito atordoado para estar pronto. Uau! Os barcos começaram a voar antes que todos pudessem reagir. Espere! Alguém exclamou, e todos rapidamente se agarraram uns aos outros ou aos cantos dos barcos. No entanto, eles logo perceberam que a física não importava nesta situação. Não havia nenhuma corrente de ar forte soprando em seus rostos e nada que pudesse abalá-los fortemente. Era estranho dizer que o barco era ao ar livre, mas parecia que eles eram uma concha protetora que desviava o enorme fluxo de ar que deveria soprar em suas bochechas e olhos. Tão firme, GHODWO ficou chocado ao perceber que não caiu para trás devido ao impulso. Não, mova para a esquerda, mova para a direita, ele descobriu que podia andar como se os barcos estivessem parados. Que experiência mágica! Todos os outros pensaram o mesmo, acalmando-se e concentrando-se nas paisagens deslumbrantes diante deles. Uau! Os custos, vários centímetros acima das águas, logo diminuíram lentamente, como se quisessem permitir que eles apreciassem todas as paisagens ao seu redor. Uau! Olhe as águas! Sota ficou tão hipnotizado pelos estranhos peixes ligação que surgiram de repente. Eles começaram a brilhar com o dinheiro que chegaram à superfície. Mas o que eles viram? Esses peixes de repente cagaram para fora da água e suas asas mudaram de rosa para azul. Isso mesmo, asas azuis. Esses peixes começaram a bater as asas, voando para a academia ao lado deles. Pai, que tipo de pássaro é esse? GHODWO não respondeu, também pasmo com a cena diante dele. Olá! Ele também estava vendo isso pela primeira vez, ok. Todos ficaram boquiabertos, vendo os pássaros voando ao lado deles. Além do mais, esses pássaros-peixes estavam soprando lindas bolhas hipnotizantes demais para não prestar atenção.
Uau! Muitos exclamaram, observando os muitos peixes estranhos que viram na superfície da água. Neste ponto, eles começaram a se perguntar se ainda estavam em seu mundo original. Mas como eles saberiam que isso era apenas a ponta do iceberg? O velho Olsemi cerrou os olhos, vendo-os se aproximando das belas praias. Velha Gia, velha GHO, velha Madame GHO, parece que em breve deixaremos os barcos. Os velhos camaradas cantarolavam com as bengalas nas mãos. Por favor, suas mochilas foram seguradas por seus respectivos mordomos. Então eles eram tão livres quanto um pássaro. A velha Madame GHO estreitou os lábios. Estamos prestes a entrar na ilha. Num lugar assim, o perigo sempre será iminente. Certo. Todos assentiram, mantendo a vigilância quanto mais perto seus barcos avançavam. Mas quando pensaram que as coisas iriam chegar à metade, a súbita subida do barco ainda mais alto em direção ao céu, e foi só então que se lembraram mais uma vez das palavras de Butler Sheng. Os barcos levarão você na metade da viagem. Na metade do caminho. De fato, a ilha era muito grande. No meio do caminho significaria que ainda tinham um longo caminho antes de descer. Todos se entreolharam, sorrindo ironicamente. Essas distâncias levariam semanas e até meses para serem percorridas, graças às ridículas montanhas altas, aos cantões baixos e às regiões estranhas. E porque havia uma escada ao lado de uma cachoeira tão poderosa? Quem vai usar esta subida por esta estrada? Quanto mais olhavam para a terra de cima, mais suor frio se formava em suas costas. Quão grande é esse lugar? Parêntese que abre ponto de interrogação. 0. Ponto. Com muita firmeza, os barcos voaram alto. Primeiro, depois de deixarem a costa, eles passaram por uma selva estranha com plantas estranhas tentando agarrá-los dos barcos. Mas isso não foi tudo. Depois disso, os barcos de repente caíram vários metros em um enorme espaço semelhante a um buraco, cheio de plantas com brilho azul e árvores baixas. Seus corações quase saltaram do peito quando os barcos desceram a tão baixas profundidades. Eles poderiam dizer que a profundidade era semelhante à de uma montanha, só que eles estavam descendo pela mesma extensão, ao longo das cachoeiras. Essa descida deve levar vários dias e até algumas semanas para ser concluída, se for muito lenta. No entanto, eles passaram rapidamente, chegando ao fundo. Mas o que é isso? Por que as pequenas criaturas aqui também eram tão estranhas? Os sapos tinham cores estranhas e as borboletas eram do tamanho de um rato. Tão peculiar. A viagem foi muito agitada. Eles mais uma vez passaram pela estranha floresta azul antes de subirem outra altura poderosa novamente, agora passando por uma terra de ilhas com pilares de raízes roxas elevando-as muito acima das águas, fazendo-nos sentir que estavam flutuando. Estas terras elevadas eram todas ligadas por belas pontes de pedra. Mas o que também os surpreendeu foi que olhando para as águas límpidas, parecia haver algumas ilhas submersas. Uau! Os barcos deixaram o local, conduzindo-os através de outra planície aberta cheia de grama até os tornozelos que se estendia por distâncias muito grandes. E aqui, eles viram outro bando de animais estranhos pastando pela terra. Em seguida, eles passaram por um lugar cheio de plantas e flores gigantes. Em suma, todos os tipos de cenários estranhos foram passados por eles há mais de 4 horas e meia. Eles interagiram com alguns pássaros e animais ao mesmo tempo em que anotavam mentalmente as rotas percorridas. Para cima, para baixo, para os lados, debaixo d'água através de algumas passagens escondidas, para cima novamente, para baixo e assim por diante. Contudo, o que viram, poderia levar várias semanas e até meses para passar se não se perdessem. Mas mesmo depois de ver tudo isso, a excitação deles não tinha limites. Seus músculos se contraíram, seus lábios tremeram e seus globos oculares explodiram exageradamente. A visão celestial da Tian Academy não os decepcionou. Quem diria que tudo isso era apenas metade da jornada? Tio. Cada vez mais suavemente, o último finalmente pousou em várias das massas de terra flutuantes que alcançaram. Isso mesmo,
Essas terras não eram controladas por nada, mas na verdade flutuavam muito alto. E agora, as seguintes instruções do Butler Sheng ecoaram em suas mentes novamente. Suba nas pedras flutuantes para continuar. Pedras flutuantes? Parêntese que abre ponto de interrogação. Acento circunflexo. Nas ilhas flutuantes, era possível ver várias rochas elevando-se a centímetros do solo. Essas deveriam ser as pedras que eles procuravam, certo? Mas e se eles caírem? Gole. O vice-diretor Chiang Shor respirou fundo e pisou em uma pedra próxima. E inesperadamente, a pedra começou a subir, sequestrando-o. Ah, tio! Ele perdeu o equilíbrio, caindo direto. Todos tinham uma expressão sombria, um pouco assustados por serem os segundos a testar as coisas. No entanto, eles concluíram as coisas muito cedo. Uau! A pedra correu para o seu lado. E com mãos rápidas, Chiang Shor concedeu e agora estava sentado na pedra. Hahaha, tio! Que incrível! Me sinto vivo! Hahaha, tio! Vejo você, retardado, Jia! Hahaha, tio! Todos o observaram desaparecer diante de seus olhos. Aspas. Lento. Ele. Velha Jia. Bom. Muito bom. A velha Jia rapidamente sentou-se em um deles e voou para longe. Lentadinha, apertando os olhos, ele logo percebeu que quanto mais se inclinava para frente, mais rápido o tempo passava. Velho Chiang, que tal corrermos? Velho mestre Ou, se importa se eu for junto? Velha Madame Gho, se eu consegui vencer todos vocês quando éramos mais jovens, posso muito bem fazer isso de novo. Velho mestre Gho, parece que o antigo time está de volta. O velho Gho, a velha senhora Gho e o velho Ou apareceram ao lado da velha Jia e do diretor adjunto Chiang Shor. Todos riram ao ver os adultos sendo tão bobos. Foi uma ótima visão vê-los parecerem normais, se divertindo. A turma se entreolhava com sorrisos no rosto. 1, 2, 3, vá! A corrida começou. Fim do capítulo. Capítulo 323 e agora? Bahahaha, tio! Coma minha poeira, velho bastardo. Droga! Você está recebendo muito. Isso é crime. Jogo sujo, jogo mu. E daí? Existem regras definidas. Sobre o que diabos vocês dois estão discutindo? Vocês ainda são os dois últimos na corrida. Vamos! Acelerem o ritmo, lentos. Uau! A velha senhora Gho e a natureza competitiva mostraram sua cabeça. O que era mais irritante era que seu marido, o velho Gho, estava ocupado em atrasá-los, dando-lhe a chance de chegar ao topo. Mesmo agora, o grupo foi forçado a comer muita comida de cachorro do casal. Suspiro. O velho Jia sentia falta de sua falecida esposa, enquanto o velho Ou e Chiang Shor sentiam falta das esposas que deixaram em casa. Desde jovem até agora, o casal Gho sempre espalhou sua comida de cachorro por toda parte. Mas eles não conseguem ver que isso foi uma competição e não é hora para isso. Acento circunflexo. Uau! Em nenhum momento, a corrida começou. Os velhinhos mostraram seu lado brincalhão, correndo e ao mesmo tempo acompanhando os poucos pássaros que assobiam ao seu redor. Isso mesmo. Butler Sheng disse-lhes para seguirem o assobio dos pássaros se quisessem chegar ao terreno da academia. Ainda mais assustador foi que eles avistaram apenas 3 pequenos pássaros assobiando, do tamanho de uma bola de golfe. Os pássaros em miniatura voavam tão rápido que era difícil identificar onde estavam, se não fosse por seus assobios constantes. Isso novamente foi complicado, já que o assobio deles ecoava por toda parte, tornando difícil identificar sua localização exata caso perdessem de vista os passarinhos velozes. Ali, depois disso, todos se inclinaram para frente, mantendo os olhos em 3 dos pássaros. Butler Feng, o Jia Butler, rapidamente seguiu o pássaro através de um aro rochoso formado por várias terras flutuantes muito próximas. Todos o viram chegar ao pequeno espaço e voar oblíquo, apertando seu corpo perfeitamente. Uau!
Muitos ficaram maravilhados com seus reflexos rápidos ao se aproximar para voar acima da terra ou esperar que o pássaro passasse por baixo. Claro, alguns optaram por voar diretamente abaixo do espaço enquanto olhavam para cima. Butler Feng cerrou os dentes, seguindo o pássaro pelo pequeno túnel. Tão rápido! Se ele estivesse certo, o pássaro acelerava ainda mais. Mas ele desistiria assim e perderia isso de vista. Ei! Não sob seu comando. Uau! Tudo aconteceu como um filme de grande sucesso, com Butler Feng saindo tão à frente, quase caindo. Mas com bom equilíbrio e forma, ele deu uma perseguição incrível que muitos não conseguiam imitar. Você me olha, eu olho para você. Depois dele, eles não conseguiam seguir o pássaro com uma precisão tão poderosa, então por que não seguir aqueles que podem? Inferno! Eles não deveriam estar trabalhando duro em equipe para chegar ao seu destino final. É melhor conhecer seus pontos fortes e fracos e recuar, deixando aqueles que podem fazer um bom trabalho perseguindo os pássaros. Droga! Culpe seus olhos por não serem capazes de captar aquelas palavrinhas do tamanho de bolas douradas que voavam na velocidade da luz. Com um único piscar de olhos, muitos já haviam perdido os pássaros de vista. Além do mais, os pássaros voavam muito ao acaso, movendo-se muito para baixo, às vezes disparando como um foguete, passando rapidamente por vários locais mágicos e até voando tão perto das águas abaixo, como se estivessem andando sobre elas. Mas talvez os momentos mais caóticos tenham sido quando os pássaros voavam para as muitas zonas selvagens densas, semelhantes a selvas. Segui-lo por entre as árvores evitando distrações dos outros animais e plantas estranhas que se moviam foi o suficiente para fazê-los perder de vista os pequenos diabinhos. Isso mesmo, eles tinham acabado de começar a seguir os pássaros. No entanto, em sua imaginação, eles pareciam ter dado a volta ao mundo e voltado ao passar por paisagens desafiadoras. Desceram os canyons, passando pela terra das plantas amarelas, dando voltas e mais voltas em direção a outros destinos, passando até por regiões subterrâneas, atirando no que parecia ser um vulcão inativo semelhante a uma masmorra de fantasia, com escadas de pedra e todos os tipos de seres e plantas em volta. Mas se você acha que este foi o fim da jornada deles, pense novamente. A jornada de caça aos pássaros estava apenas começando. Ponto. Depois disso, não, ele está passando por uma floresta de espelhos. Sim, ele está passando por uma floresta de espelhos. Perseguir os pequenos diabinhos será muito difícil. Que má sorte! Neste ponto, todos os três pássaros já haviam se separado há muito tempo, fazendo com que o grupo também se separasse, tomando caminhos diferentes para chegar ao terreno da academia. E quanto mais avançavam, mais difíceis se tornavam os pássaros que perseguiam. Filho da puta! Muitos amaldiçoaram interiormente. Alguém pode lhes dizer por que os pássaros escolheram voar por esses terrenos tão estranhos? Se eles estivessem na base, eles não teriam se importado, nem mesmo se interessando por passear. Mas agora, eles desejavam que o caminho fosse simples. O suor frio desceu pelo rosto de todos depois de perceberem que haviam perdido o pássaro de vista. O velho GHU, a velha senhora Gu, GHUDWO, GHU Sota, o mordomo Windok, o chefe dos guarda-costas Leiji e vários outros guardas GHU, bem como descendentes diretos e indiretos, todos tinham expressões sombrias ao perceber que o pássaro que perseguiam havia puxado um rápido sobre eles. Sim. Os Gias seguiram seu Wei Gia e o velho Gia, perseguindo outro pássaro, enquanto os Rus fizeram o mesmo, perseguindo o último. Perdido. Todos haviam perdido os pássaros, sem o conhecimento uns dos outros, muito longe. Alguns se encontraram na floresta de espelhos, outros no que parecia ser um templo gigante sem teto. Este templo era tão grande que ocupava o espaço de uma floresta inteira. Sim. Era ridículo e mítico demais, parecendo uma cidade mitológica abandonada com todo tipo de mirante de pedra e verde cobrindo o espaço. Quanto ao último grupo, eles se perderam em uma enorme floresta pantanosa com árvores que se erguiam até o céu. Você, como? Isso. E agora,
Assento circunflexo. Fim do capítulo. Capítulo 324. Tudo para passear. Assento circunflexo. Todos ainda estavam em choque quando de repente ouviram sons estranhos de criaturas se movendo. O que é que foi isso? Tio GRAAWWW. Tio. O rosnado estrondoso fez as pupilas de todos dilatarem. Eles ainda não sabiam, mas estavam nas poucas zonas florestais de nível inferior. Aqui, as feras eram mortais, estando no auge, com algumas já rompidas em sua casca mortal. A distribuição do QI celestial na Terra fez com que os mais fortes se movessem em direção às zonas florestais mais fortes, dividindo a floresta proibida. Aqui fora, os mais fracos apareciam na superfície. Mas embora sejam mais fracos aqui, quem disse que seriam mais fracos do que os seus homólogos fora das dependências da academia? Eles eram muito mais mortíferos mesmo com suas conchas mortais. E aqueles que romperam e ativaram suas linhagens sofreram mutações e mudaram a forma física de como muitos sabiam que eram. É claro que alguns com linhagens específicas já haviam mudado de forma mesmo em seus corpos mortais quando começaram a absorver muitos tesouros e materiais ricos em QI por toda a Terra. Tio! O barulho explosivo foi como um alerta para o grupo. Todos voem alto! Voem alto! Recebendo o comando celestial, muitos agiram sem pensar, mantendo o set o mais rápido possível para o céu. Do lado da velha Gia, ursos estranhos com costas blindadas apareceram ao redor da cidade abandonada, parecida com um templo. Os ursos com dentes afiados correram como um raio, perseguindo o bando. Oh meu Deus! Jogar a cabeça para trás e ver essas criaturas assassinas de fantasia perseguindo-os era o suficiente para fazer alguém se molhar. Mamãe, em que tipo de situação eles se meteram? Tio. O velho Gia e sua gangue pensaram que estariam seguros se voassem uma certa distância. Mas quem diria que esses ursos blindados eram King Kongs? Bam! Os ursos correram em direção aos edifícios imponentes, escalando-os com poucos movimentos. E a próxima coisa que todos perceberam foi que os ursos saltaram em direção a eles, bem alto no céu. Como dizer, o tempo parecia congelado enquanto todos observavam os ursos brancos saltando em direção a eles com bocas assassinas abertas e falhas esperando pela captura. Essa, grande mãe dos ursos, tome cuidado! Alguém exclamou, e o Gia sentiu uma onda de calor fluir por seu corpo quanto mais perto o corpo se aproximava. Tarde demais. O urso foi mais rápido que sua reação. Uau! Já havia agarrado sua cintura. Mas quem foi o Gia? Mesmo em desvantagem, ele nunca recuaria. Aumentando seus ataques poderosos, ele foi direto para o golpe. Bam! Ele deu um soco no rosto do urso. Quer me afastar? Você ainda é alguns anos mais novo para tentar. Pá! A batalha pela pedra voadora começou. Às vezes, era o urso segurando a pedra enquanto o Gia estava em seu corpo, socando e sem misericórdia. Da batalha, ele e muitos perceberam que esses ursos não queriam comê-los, mas sim suas pedras voadoras. Será que os ursos estavam aqui para pedir carona em seus passeios? Continue sonhando. Sem as pedras voadoras, você sabe quantos dias, semanas e muitos meses seriam necessários para chegar ao terreno da academia. Você mente. Eles estavam dispostos a lutar até a morte. Um dedo médio para você, senhor. Urso branco. Pá! Bam! Estrondo. Pá! Não diga mais. Todos começaram a transmitir todas as artes marciais, combate corpo a corpo e habilidades de batalha que aprenderam ao longo de suas vidas. No início, eles ficaram petrificados. Mas quando a vida de alguém está em jogo, todos os tipos de mecanismos reflexos são acionadas. Você tem que saber que quando vinham para cá era proibido trazer qualquer arma, até mesmo uma adaga. Então, o que mais eles poderiam fazer para lutar com os punhos? Que batalha! A velha Gia teve a sorte de se esquivar quando o grupo de ursos atacou eles mais cedo. Aquele que apontava para ele havia caído muito no dinheiro e ele evitou o ataque.
Todos, trabalhem juntos. O velho Gia gritou, alcançando seu filho, o ex-Gia. Aqueles que tinham escapado anteriormente ajudaram rapidamente aqueles que se encontravam num dilema, livrando-os dos seus problemas de urso branco. Mas não foi fácil. Os ursos que caíram mais uma vez correram para escalar as estruturas próximas, planejando pular sobre elas. O corpo do mordomo Feng estremeceu, sentindo seus músculos incharem e incharem por toda parte. Que sensação! Seus batimentos cardíacos aceleraram como se fossem afetados pela onda de adrenalina que cobria seu corpo. Seu corpo havia levado uma surra. Maldições! Nesse ritmo, vou perder. Ele pensou, sabendo muito bem que sua força era muito menor em comparação com a de seus oponentes. Mas o que os humanos têm que os faz ficar muito acima da cadeia alimentar mortal? Inteligência. Preciso de uma mão extra. Ele pensou, aparecendo diligentemente pela cena. E logo, seus olhos brilharam como estrelas. É isso. Ponto. GRAWWW. Tio tio tio. O urso branco rosnou enquanto atacava Butler Feng. No momento, Butler Feng estava suspenso, segurando um lado da pedra com as pernas penduradas para baixo, enquanto o urso também fazia o mesmo, com as patas penduradas para baixo. Butler Feng observou o urso se concentrar nele, levantando um pé para desferir outro ataque. Agora, uau! Butler Feng subiu na pedra, fazendo com que ela se inclinasse e acelerasse muito. O que? O urso mostrou uma cara horrorizada, percebendo que era tarde demais. Bam! Ele se chocou contra uma imponente estrutura rochosa. E o culpado que causou tudo isso já havia dado seu mergulho inesperado. Entendi, tio CLUP. Alguém agarrou sua mão, evitando que ele se transformasse em uma panqueca. Quanto ao urso, bateu na rocha, deixando uma rachadura profunda. E em não mais que um segundo, caiu direto. Mas a rocha apenas permaneceu onde estava, flutuando imóvel. Como esperado, se alguém não montasse ou tocasse nele, ele ficaria onde estava. O que roubar sua carona? Ingênuo. Asterisco acento circunflexo asterisco. Butler Feng estava pensando assim, esquecendo que não há segundos atrás, ele era quem estava em desvantagem. Ponto. Caia, seu maldito urso. Solte. Este é o meu passeio. Grau LLL. Tio. Pá. Bam. Estrondo. Pá. A cena estava repleta de ursos pulando, pessoas chutando, socando, cutucando os olhos e até mesmo fazendo movimentos que seriam considerados crime para qualquer oponente. O que? Alguém tem algum problema com isso? Na selva, o que importava era a sobrevivência. Todos ainda estavam imersos na batalha do século quando, inesperadamente, alguém exclamou em voz alta, fazendo com que muitos congelassem. Ha 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 ha! Ali! Encontrei o pássaro assobiando. O que? Encontrado? Muitos não choraram, mas queriam chorar. Porque eles sentiram que descobrir que isso era a maior conquista de suas vidas. Faça o que fizer, não devo chorar. T acento circunflexo T. Depois disso, desta vez, não deixe escapar. Fim do capítulo. Capítulo 325. O que esperar? V0V. Como se encontrassem sua salvação, jurando valorizar o pássaro que assobia se ele pudesse mostrar o caminho. Muitos ampliaram o zoom com foco a laser, perseguindo-o enquanto lutavam contra os muitos ursos de armadura branca. PTWI TWI TWI. O assobio do pássaro fez todo mundo ferver. Rápido. Depois disso, siga aquele pássaro. A velha Gia gritou e a turma saiu rapidamente de cena enquanto ainda era atacada pelos ursos. Ninguém queria ficar para trás porque uma vez que aqueles que perseguiam o pássaro desaparecessem, eles estariam completamente aqui. Voe para a esquerda, voe para a direita, faça vários movimentos para trás e para frente sentados nas pedras, muitos já começaram a mostrar suas habilidades sem nem saber. E semelhante a eles, o lado do velho Ou e do velho GHO também foi atacado e finalmente encontrou seu pássaro assobiando. GHO Sota tinha lágrimas verdadeiras nos olhos, fugindo dos estranhos macacos prateados na floresta de espelhos.
Isto é, que tipo de macaco desenvolveu garras? Não se engane muito. Menor que 0,0 menor que. Quanto aos Rus, eles se depararam com numerosos crocodilos negros na floresta pantanosa. Mas todos esses foram grupos liderados por Butler Sheng. Em outro canto da ilha, o grupo de Xiu também foi levado no meio do caminho. Mas em vez de usar as pedras flamejantes, eles tiveram que arrancar algumas folhas gigantes, sentar nelas e seguir os mesmos pássaros assobiando até a academia. Acontece que a jornada deles foi muito mais assustadora e agitada do que aquela liderada por Butler Sheng. Da mesma forma, quem passou pelo Beco 3 também teve experiências semelhantes. Nunca em suas vidas eles teriam pensado que balançariam de videira em videira como um homem macaco. Eles fizeram tantas acrobacias e passaram por muitas regiões que deixaram seus cérebros dormentes. Eles só tinham uma pergunta em mente. ... Quão grande é esta ilha? Parêntese que abre ponto de exclamação. Underscore. Ponto. Os lugares por onde passaram fizeram com que entendessem como seria difícil sair da ilha sem instruções. Diabos! Falar estava definitivamente fora de questão. Quem quer ficar neste lugar perigoso onde tais criaturas vagam livremente? Você deve saber que alguns deles quase foram arrastados para o chão e levados embora. As árvores também não eram seguras em alguns lugares. Alguém se apoiou neles apenas para encontrar os galhos das árvores abraçando aquela pessoa. Mas isso não foi tudo. Eles viram as árvores se abrirem, acolhendo, calorosamente, aquela pessoa em seu corpo. Sem chance. Em tal lugar, eles não ousavam tocar em nada sem permissão. Até mesmo sentar no chão pode causar uma experiência imprevisível. Mas mal sabiam eles que tudo isso não era nada comparado ao que aconteceu à noite. Sim, à noite, algo misterioso ocorre que causa profunda inquietação entre as muitas feras da ilha. Então, estar em apuros durante a noite equivalia a procurar a morte. Tio. Eles deveriam agradecer às suas estrelas da sorte por estarem saindo durante o dia. Claro, tudo isso era algo que eles perceberiam gradualmente no futuro. Por enquanto, o grupo ainda marchava, pensando que estavam sozinhos. Porém, sempre havia alguém ao seu lado, fechando secretamente a boca dessas muitas feras. O grande mestre disse que eles poderiam levar socos, chutes e até mesmo serem jogados fora. Mas eles não deveriam ser esfaqueados por garras afiadas ou mesmo mordidos até a morte. Com as regras em vigor, essa pessoa cuidou secretamente de todas elas, clonando-se com a técnica que aprendeu. Se ele não estivesse lá, todos estariam mortos. Claro, a única razão pela qual eles tiveram que passar por essa provação foi para entenderem o quão perigosa a ilha era. Ao redor do local principal da academia, havia uma formação que mantinha todas as feras afastadas, dando-lhes paz de espírito. Mas, uma vez saindo do local, não se podia garantir que sobreviveriam sem supervisão, a menos que eles próprios ficassem mais fortes. Todos tremeram ao pensar em sua jornada mágica, porém misteriosa, ao centro da ilha. Isso era o que era incompreensível. Eles usaram um pouco mais de 8 horas só para chegar aqui. E este era apenas o centro. Então, se alguém fosse de um extremo a outro, não seriam 16, 24 ou até 30 horas, dependendo do vasto terreno. Eu serei amaldiçoado. A Jin, Mina e os outros que trouxeram Dorian para a ilha naquela época também ficaram surpresos. Como pode esta ser a mesma ilha que o grão-mestre comprou? Não pergunte. Eles sentiram tudo muito irreal, não tendo escolha senão aceitar o fato de que a ilha havia se transformado em seu estado atual. 6h25 da tarde. Essa era a hora atual, de acordo com seus relógios. Eles saíram às 10 horas e só agora estavam chegando. Ou seja, sem a demora para encontrar o pássaro assobiando, talvez eles tivessem chegado por volta das 5h30 da tarde. Mas mesmo isso estava chegando perto. As instruções diziam estar lá antes das 19 horas. Por que 19 horas? Eles não tinham ideia, mas não ousaram tentar descobrir,
especialmente depois de tudo que passaram. As Gia chegaram às 6h25 da manhã para ver os Rus que já estavam lá e vários outros. Sim, os Rus chegaram 20 minutos antes deles. E depois de mais 10 minutos, os Gus chegaram muito perto das 19 horas. O grupo de Xiu foi o primeiro, chegando às 5h50 da tarde do extremo oeste. Outros que passaram pelo portal ao lado dela, mas tiveram que se separar, também chegaram junto com os Rus. Endo e Mia, assim como a Jin e seu grupo, também chegaram atrasados, 20 minutos antes das 19 horas. Em pouco tempo, todos se reuniram no mesmo local, formando um grupo enorme. Alguns caíram no chão, sentando-se enquanto respiravam pesadamente, enquanto outros faziam crochê. F***. Durante a jornada, eles não sentiram o cansaço de fugir constantemente para salvar suas vidas enquanto perseguiam um pássaro ou realizavam tarefas. Não, você não sente a queimação nesses momentos. Só agora que respiraram é que perceberam que seus corpos estavam menos oscilantes e ofegantes. Mesmo os militares tiveram que admitir que nunca tinham experimentado tal coisa antes. Uma coisa é estar em um veículo ou avião voando. Mas quando você está sentado ao ar livre, tentando controlar seu equilíbrio e velocidade enquanto foge de pássaros gigantes tentando sequestrá-lo ou de plantas tentando derrubá-lo e até mesmo de animais pulando em você de todos os lados. Acredite, foi um jogo totalmente diferente. Ou seja, você já viu um crocodilo pular 3 metros de altura? E desde quando eles podem subir em árvores? Por favor, não brinque com eles. Os pássaros assobiando apenas os levaram por caminhos perigosos que os fizeram duvidar se sentiam ódio por eles. Eles até passaram por terrenos estranhos e maravilhosos com o que parecia ser gelo derretido. Isso mesmo, mudança de gelo. Mas como o gelo pode agir como lava derretida? Não pergunte, mesmo eles não sabiam a resposta para isso. E eles também não ousaram cair no estranho terreno do gelo derretido. Mas agora que finalmente conseguiram, suas pernas já cederam há muito tempo. Muitos também sentiram pena de suas pedras flutuantes os abandonarem imediatamente ao chegarem. Numa ilha tão vasta, não seria melhor ter consigo as suas pedras flutuantes? Suspiro. Velha Gia, velho Ou, velho Ghu e os outros escolhidos para serem zeladores e professores reunidos no mesmo local. Senhor Obin. Senhora Obin, nos encontramos de novo. A velha Gia sorriu, gesticulando para que os pais do Xiu aparecessem. Ele já os tinha visto antes e sabia que eles estavam na mesma posição que ele e os outros. Ah, velho Endo, Madame Mia, que bom que vocês dois chegaram na hora certa. O vice-diretor Xiang Shor também puxou o casal para o seu lado. Este era o casal protegido do mundo do espelho diante de seus olhos na delegacia. Quer fosse o casal Obin ou Edo e Mia, eles ficavam muito nervosos perto dessas grandes figuras. Olá, velha senhora. Ghu rapidamente estendeu a mão para Mia e Rude, senhora. Obin. Mia tinha idade semelhante à dela, enquanto Rude era mais parecida com sua filha em idade. Venha agora. Vamos cuidar desses pirralhos por muito tempo. Então não me diga que você vai ser tímido para sempre. Que tal nos reapresentarmos? A velha Madame Ghu mostrou sua habilidade social de deixar qualquer pessoa confortável em uma sala. Ela falou com eles como se eles se conhecessem há muito tempo. Quanto aos maridos, as senhoras não se importaram menos quando começaram a divagar sobre si mesmas. Os homens se entreolharam com tato, rindo e fazendo o mesmo também. Embora a conversa deles se concentrasse principalmente em como eles conheceram o grão-mestre e o que ele fez por eles. O que? Então a sorte da sua filha foi roubada. As pessoas também podem fazer isso. Tão terrível. Nossas sombras também podem ser nossas inimigas. Se for esse o caso, então eu realmente preciso me proteger contra isso. Asterisco acento circunflexo asterisco. Todos estavam imersos em pequenas conversas enquanto também vigiavam o tempo. Mais 7 minutos. Todos tremeram. Uma forte neblina cobriu o local da academia principal.
E eles não tinham ideia do que esperar. Como seria? Mais 6 minutos. 5, 4, 3, 2, 1. Estava na hora. Uau! Várias figuras apareceram do nada. Fim do capítulo. Capítulo 326. Bem-vindo à academia. Olha, o nevoeiro está se dissipando. Como o feitiço da meia-noite da Cinderela, no momento em que o relógio bateu 7 horas, a misteriosa névoa dourada que apenas cobria o espaço diante deles estava agora se dispersando a uma velocidade incrível. Tão linda! A cena era uma que eles mal conseguiam descrever. Até onde a vista alcançava, havia inúmeras colinas e montanhas de vegetação com os edifícios mais magníficos que já tinham visto. Colunas e pilares que disparavam para o céu, um edifício que os fazia sentir que foi construído para gigantes, com mais de 6 metros de altura. Havia também colinas flutuantes com riachos que caíam lindamente na terra abaixo. Estruturas de edifícios arranhavam as rochas imponentes, estruturas bem acima do céu, cobertas por nuvens envoltas em mistério que pareciam intermináveis e abundantes. Além do mais, muitas árvores gigantes estranhas brotavam em vários ângulos, como se fossem as próprias árvores da vida. Tão grande! Eles nunca tinham visto uma árvore tão grande e com folhas roxas antes. Olhando para o chão, eles também puderam ver pequenos animais como esquilos que também pareciam ter mudado um pouco. Muitos estalaram a boca, mais uma vez pensando em quão enorme a academia realmente era. Você vê aquele prédio bem acima das nuvens? Essa altura era algo em que mesmo os entusiastas de atividades ao ar livre nunca ousariam pensar. Essa foi a estrutura mais alta que eles já viram. Era ainda mais alto que a montanha, penhasco ou desfiladeiro mais alto do mundo. Pelas muitas cenas pelas quais passaram para chegar até aqui, muitos sentiram que deveria haver pequenos degraus circundando tal montanha. Em caso afirmativo, seria de se esperar que eles se mudassem usando-os. Louco, louco, onde estava sua pedra levitando quando eles precisavam? Então esta é a academia. Grande demais. Meus olhos transmitiram uma qualidade de imagem que cegou os sentidos mortais. Olhe para cima. Esse riacho está descendo para trás, da colina mais baixa até a colina flutuante acima. O que aconteceu com a física? Neste ponto, Newton pode ter uma questão a resolver com o grão-mestre. Só Newton. Olhe com atenção. Não estamos praticando esportes radicais aqui, mas sim cortejando a morte. Droga! Se eu soubesse, teria perguntado o preço de um caixão antes de vir. Muitos sussurraram, quase esquecendo suas identidades como soldados treinados, fuzileiros navais, unidades da Força Aérea e policiais. Quem poderia culpá-los? A cena o que aconteceu foi muito mais chocante do que qualquer outra coisa que eles tenham testemunhado. Vocês devem saber que durante todo esse tempo eles estavam correndo pela floresta. E mesmo aqueles que chegaram às áreas com algumas estruturas quebradas ainda estavam dentro de uma zona florestal. Então, olhando para os terrenos bem construídos da academia, com edifícios majestosos que impunham respeito, todos sentiam que era assim que o céu seria se fosse real. Era tão lindo e de cair o queixo que eles quase quiseram se ajoelhar de admiração. Eles não sabiam, mas essa onda de reverência emanava de cada prédio da academia. Isso deixou as pessoas pensando e olhando para aquilo como se dissessem, de agora em diante, você é meu pai. Além disso, tudo era gigantesco, grande demais para pequenos humanos como eles. O sentimento por si só foi suficiente para fazê-los esquecer-se momentaneamente. E em pouco tempo, eles deixaram escapar seus pensamentos chocantes um para o outro. Muito rapidamente, a névoa dourada desapareceu completamente, dando a todos uma visão ainda mais vencedora. Era como se a imagem tivesse mudado para a qualidade ali em Super HD em suas mentes. Mas antes que pudessem reagir, várias figuras voaram em direção a eles. Era o grão-mestre, voando calmamente em direção a eles, acompanhado por um gigante leão dourado andando no ar também. Golpe! Muitos se esbofetearam só para ter certeza.
Seus pequenos cérebros explodiram no momento em que testemunharam a cena. O grão-mestre domou um leão tão gigante. Limpar. O tamanho do leão por si só era maior que 3 tanques militares empilhados uns sobre os outros. Muitos tinham expressões inacreditáveis em seus rostos, sentindo que talvez todas as criaturas mortais que testemunharam ao longo do caminho não fossem tão ruins. Na verdade, eles estavam certos. Eles passaram apenas pelas regiões de nível mais baixo ao redor da ilha. Se eles estivessem atordoados agora, o que diriam quando visitassem as linhas florestais de segundo nível ou mesmo a própria floresta proibida, constantemente envolta em névoa e escuridão? Todos olharam para o leão gigante, mais uma vez reafirmando seus pensamentos sobre o quão perigoso este lugar era. A velha senhora GHU deu um tapa na nuca do neto. Eu sei que você gosta de jogar. Mas enquanto estiver aqui, não pense em sair da academia sem contar a mim mesmo, ao seu pai, ao seu avô, ao Leiji ou ao Butler Windhoek. Está claro, Sota tinha lágrimas nos cantos dos olhos. Porque sempre ele foi o alvo. Ele era um menino muito bom. Bem, claro, ele ainda se sentia tentado a correr por aí, mas só faria isso depois de alguns dias, semanas ou meses, certo? Apóstrofo. Se a velha Madame GHU conhecesse seus pensamentos, ela definitivamente tiraria os sapatos e executaria seu famoso ataque, muito popularmente conhecido pelos membros do clã GHU. Dizem que a velha Madame GHU era uma lenda na hora de fazer a mudança. Mesmo com os olhos fechados, ela ainda conseguia acertar o alvo sem esforço. Claro, com um neto como Sota, é melhor você acreditar que ela teve treinamento suficiente para o trabalho. Como eles secretamente chamaram seu ataque? Os chinelos giratórios batem. Mesmo que Sota estivesse correndo em zigue-zague ou pulando, os sapatos da velha Madame GHU podiam curvar-se no ar como uma bola, atingindo o alvo de forma limpa. Claro, Sota também tem sido problemático desde o nascimento. Toda semana eram pelo menos 2 episódios dele e de suas muitas aventuras que resultaram no recebimento do Spinning Sleepers Hit. Isso se deveu principalmente ao fato de ele ter pulado o treinamento de herdeiro para assumir o controle de todo o clã GHU. Pelo menos se ele estivesse interessado em qualquer outra coisa, isso teria sido melhor. Mas Sota estava apenas fugindo para pregar peças nas pessoas. Sota massageou a nuca com lágrimas nos olhos. Nana, por que você não tem um pouco de fé em mim? Como posso fugir hoje? Definitivamente levaria mais alguns dias para ele escapar e explorar esta ilha. A velha Madame GHU estreitou os olhos perigosamente. É melhor você rezar para que eu não te pegue fazendo algo estúpido, ou serei o primeiro a enterrá-lo e dançar em seu túmulo. Vezes. De quem é a avó que fala assim? Sota ficou magoado. Ele lançou um olhar de pena para seu pai, seu avô, seu guarda-chefe, Leiji e até mesmo Butler Windhoek. Mas eles olharam para o céu, observando a chegada do grande mestre como se seus ouvidos não estivessem mais funcionando. Suas ações eram semelhantes às de pessoas que podiam se conectar telepaticamente umas com as outras. GHUDWO, pai, você ouviu alguma coisa? Velho GHU, eu. Impossível. Como posso ouvir alguma coisa com essas minhas comidas antigas? E vocês dois, Janela, Leiji, mestre, devem ser os pássaros cantando ao vento. Veja, lá está o pássaro agora. Vezes. Traidores. GHU Sota se sentiu intimidada e Shiryu e seus pais acharam isso engraçado. O menino parecia tão lamentável enquanto se encolhia diante da velha Madame GHU. Talvez por ver a reação deles, eles mais uma vez baixaram a guarda em torno das pessoas proeminentes. Olhar, eles agem da mesma maneira que também. Então eles não eram tão diferentes, afinal. Acento circunflexo _ acento circunflexo. No meio da multidão, Dongai observou Dorian flutuar para frente, sentindo seu coração disparar. Quem não quer aprender a voar? Não importa o quão adulta a pessoa fosse, ainda havia um lado infantil nela que uma vez sonhou que os superpoderes fossem reais.
Quer fosse o Wei Jia, Ung ou Butler Feng ou mesmo Xiu, ver tal coisa foi o suficiente para arrepiar os cabelos. Arrepios, arrepios. Todos inconscientemente ficaram quietos quanto mais perto o grão-mestre e o leão gigante chegavam. Peito estufado para a frente, corpo em posição de sentido, muitos deram sua melhor forma até então. Mas o choque deles ainda não acabou. GRAWWW. Tio. O leão atrás do grão-mestre de repente rugiu pesadamente, correndo a toda velocidade pelo ar. O que, muitos subconscientemente deram vários passos para trás com o coração batendo forte. 1, 2, 3. O leão gigante ergueu inesperadamente o corpo, ficando de pé quando estava a apenas alguns centímetros dos da frente. E em um piscar de olhos, eles agora estavam olhando para um homem do mesmo tamanho corporal de muitos deles. Não tio, homem, não era a palavra. A cabeça era claramente a de um leão, os dedos dos pés e das mãos eram patas e ele ainda tinha um rabo saindo das roupas. 0p0, silêncio. Você, quem? Eu. O que aconteceu? F asterisco. Sota exclamou tão alto que acordou muitos de seu estupor. Foi então que a velha senhora GHO ficou furiosa novamente. Garoto estúpido. Como herdeiro GHO, eu já te disse inúmeras vezes que xingar não é permitido. Pá, ei, você está ao menos ouvindo? Aspas reticências aspas. Sota, que levou um tapa, não sentiu dor dessa vez. Seus olhos ainda estavam colados no ser que acabara de mudar de forma diante de seus olhos. E quem era esse cara? É claro que ele reconheceu o número dos testes de admissão que fizeram no Tian State. Mas naquela época, se alguém pensasse que era uma pessoa fantasiada, o assunto de hoje havia quebrado as lentes de seus olhos novamente. Merda, você também pode fazer isso. Grau 0 grau. Ponto. Com um leve sorriso no rosto, Pandrol parou diante dos gigantescos portões dourados. Bem-vindo à Academia Tian Celestial. Fim do capítulo. Capítulo 327. Um protetor oculto. Um passo à frente, outro passo à frente. O grupo seguiu a dupla pelos gigantescos portões dourados da academia. Era semelhante ao que eles pensavam que seria o céu. O portão foi feito para gigantes, ressoando com uma leve luz dourada que iluminava suas estruturas mesmo durante o dia. Continue, por favor. A voz calma de Pandrol fez com que muitos acelerassem seus passos. Era difícil imaginar que esta era apenas a frente da academia porque eles levaram mais de 20 minutos para caminhar pelos campos abertos, alcançando o primeiro grupo de edifícios imponentes que avistaram anteriormente. Eles entraram em um dos prédios, encontrando-se em um espaço enormemente aberto com o que pareciam ser mesas na extremidade mais distante. Olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe ao redor. Havia vários corredores em todas as direções, bem como algumas escadas que levavam para baixo ou para cima do edifício alto. Chegando bem na frente da mesa, Pandrol parou abruptamente e se virou para encarar o grupo. Este edifício será muito familiar para você quanto mais tempo você ficar aqui. É um dos únicos edifícios compartilhados por todos, independentemente de sua posição de discípulo. Aqui, você pode recomprar novos trajes escolares, mesadas quinzenais e pílulas, comprar quaisquer itens com seus pontos da academia e assim por diante. Ah, muitos assentiram, ouvindo com muita atenção. Pandrol continuou. No futuro, os leilões serão realizados nos andares superiores, e as missões também serão publicadas nos painéis aqui. Este também é o prédio onde se pode verificar a classificação da academia. Esses são apenas alguns aspectos que o prédio oferece. Com o passar do tempo, todos vocês estarão familiarizados com seus muitos propósitos. Um edifício que disparou para as nuvens tinha incontáveis usos que não podiam ser contados de uma só vez. Eles descobrirão lentamente seus propósitos. Pandrol apenas destacou os principais aspectos que ele achava que eles gostariam de conhecer. E com certeza, lá estava, os Rus, Gus ou Gias, eles apressadamente levantaram os ouvidos, ouvindo e direcionando as informações como se vivessem dependendo delas. Ponto.
Depois de dar a todos um breve entendimento, Pandrol moveu as mãos como um raio. E logo, todo mundo estava começando com 6 Pandrols. O que, clonagem mágica, grau pi grau, dizer que eles ficaram chocados seria um eufemismo. Que técnica mortal! Estar em vários lugares ao mesmo tempo parecia algo que só se encontrava em filmes de fantasia. Seus queixos caíram e seus olhos se arregalaram. ... Tão legal, mais triângulo mais. Os muitos Pandrols caminharam calmamente em direção ao outro lado das muitas mesas. Mesmo que a técnica fosse incrível, cada clone teria uma força mais fraca que o outro. Por exemplo, se seu clone tivesse uma força de soco de 150 avos, o próximo clone criado imediatamente teria uma força de 150 avos. E assim por diante, e assim por diante. Parecia uma boa jogada, mas quanto mais clones fossem produzidos, mais fraco seria cada indivíduo. Atualmente, ele só poderia criar mais de 5 clones. Agora, incluindo ele mesmo, isso significaria que as pessoas veriam 6 dele. A técnica tinha seus prós e contras e era uma bênção ao realizar diversas tarefas menos assustadoras nas dependências da academia. Se ele tivesse que lutar em uma batalha séria, ele limitaria a apenas 1 ou 2. Produzir um ataque diminuiu sua força original em uma fração pequena, mas substancial. A técnica era muito boa e muito útil, especialmente agora que a academia tinha poucos professores. Pandrol poderia estar em muitos edifícios dando palestras, se quisesse. Neste ponto, deve ficar claro que a pessoa que protegeu esse grupo de estudantes de serem mordidos ou dilacerados durante a jornada foi Pandrol. O grão-mestre também vigiava um certo grupo das sombras. No final, a dupla trabalhou nas sombras para limitar o nível de perigo que o grupo enfrentava. Mas depois de entrar na academia, eles não os protegerão tanto. Com todos os 6 Pandrols estacionados, os alunos, professores e cuidadores rapidamente formaram filas únicas. Acontece que os professores e zeladores tinham suas próprias linhas separadas. E mais uma vez todos tiveram o privilégio de ver as estranhas bolas de cristal que viram durante os exames da academia. Bata seu anel na esfera. Eu deveria. Dongai estava um pouco nervoso, olhando para o ser estranho em seu dedo. Tinha uma marca de selo incomum que deixava qualquer um que o usasse cheio de uma sensação de mistério. Respirando fundo, ele visitou as mãos, permitindo que o selo do anel beijasse a esfera. E ao toque, a velocidade iluminou-se com um brilho branco cremoso. Nome: Jia Dongai. Status da academia: faz tudo. Ainda mortal, sem fundamento ainda. Dongai ainda estava confuso sobre o que era esse título de faz tudo, e como isso o afetaria mais tarde. Aqui, você tem 3 conjuntos de uniformes. A cada 2 semanas, você também receberá a cota padrão de um comprimido e 5 moedas de prata. 100 moedas de prata equivaliam a 1 moeda de ouro. Não houve uso de moedas de cobre aqui. Esta foi a taxa de câmbio da academia. Com as moedas que receberem, eles seriam responsáveis pela compra de matéria-prima para a produção de seus próprios alimentos, além de economizar para adquirir mais recursos de cultivo. Quinzenalmente, os alunos recebem um comprimido e 5 moedas de prata hexagonais. Então, em um mês, eles ganham 2 comprimidos e 10 moedas como faz tudo. Ei, se eles querem mais, quebre sua concha mortal. Então eles realmente conheceriam a grande diferença de status. Ninguém poderia entrar na seita externa se ainda fosse mortal. Apenas o QI ali o sufocaria. Da mesma forma, os Zui nas muitas regiões florestais também poderiam escolher qualquer mortal. É preciso romper sua concha mortal antes de entrar na Floresta Proibida e em outras zonas mais mortíferas. Pelo menos mesmo no primeiro Dan, embora sentissem a pressão suprema, seus corpos seriam capazes de suportá-la. Meros mortais não podem sobreviver nessas regiões. Como o sistema havia dito, com a academia, eles não demorariam tanto para chegar à ponta como fariam outros cultivadores em outro mundo. A guerra começaria em breve em 2 anos ou mais.
Se for esse o caso, você acha que eles têm tempo para ir com calma? Impossível. Em mais um mês, suas mudanças seriam vertiginosas e inacreditáveis. Mas tudo isso era para o futuro. É claro que as coisas nem sempre serão assim. Ponto. Atualmente, devido ao estado de emergência em que o mundo se encontrava, a Terra foi excessivamente abençoada pelos céus. Depois que as coisas se acalmarem, seria semelhante ao de muitos mundos. Sim, ainda seria rico, mas não tão rico como era atualmente. As gerações posteriores teriam que construir suas forças pouco a pouco, como sempre. Pode-se dizer que esses primeiros grupos de estudantes podem se tornar um dos mais fortes da história da humanidade, lendas que os do futuro admirariam. Mas agora, eles eram todos fracos que eram apenas meros mortais. Faz tudo. Eles tinham apenas um trabalho, avançar e executar as muitas tarefas em torno da academia, como varrer e outros enfeites, até que precisassem das regiões externas da seita. Só então eles também poderiam passar pela primeira seção do primeiro andar do pavilhão. O primeiro andar do pavilhão atendia tanto aos discípulos da seita externa quanto aos faz-tudo. Acontece que mais de 99% das colunas de livros eram para membros externos da seita. Os Handmen, também conhecidos como mortais, tinham apenas alguns livros básicos sobre como canalizar adequadamente seu QI, cultivar, construir sua base e outros enfeites. Eles também poderiam começar a entender os princípios básicos e as diferenças entre feitiços, encantamentos, etc. Além do mais, eles tinham que entender seus papéis como exorcistas, bem como entender como a academia os beneficiaria. Conseguir os pontos da academia e participar de batalhas mensais para classificar suas posições era necessário para adquirir mais privilégios. Eles também precisavam ter um conhecimento básico das diversas profissões, como ferraria, alquimia e muitas outras. Era melhor conseguir uma boa base antes de entrar na seita externa. Ponto. Dongai olhou para o traje que acabara de receber. O uniforme era elegante e bem ajustado, com gola alta, alguns bolsos no peito e bolsos profundos nas calças. O traje era preto azulado, com uma fina faixa cinza passando pelo centro da gola alta. O cinza indicava seu status como faz-tudo. Ele também recebeu 2 pares de sapatos especiais e uma pequena bolsa. Ah, então esses são os nossos uniformes? Muitos ainda estavam atordoados, olhando as peças de roupa que transmitiam uma estranha sensação de pertencimento. Pandrol olhou para eles profundamente. Seu anel é seu símbolo de identidade. Depois de romper sua concha mortal, você obterá a velocidade de remoção. Mas, por enquanto, ele nunca sairá de seus dedos. Agora, é hora de você ir para seu quarto de dormir. Esta será sua casa até você avançar. Estrondo. As palavras fizeram muitos tremerem de excitação. O que ele quis dizer com avançar? Passo a passo, a turma seguiu Pandrol, enquanto Dorian se preocupava com vários outros assuntos. Ding. Parabéns, anfitrião. Todas as missões principais concluídas. Novas missões já disponíveis. Anfitrião, devo avisar, o nível de dificuldade aumentou. Fim do capítulo. Capítulo 328 Novas missões. Um aumento no nível de dificuldade. Dorian ergueu a sobrancelha, olhando preguiçosamente para suas novas missões. Missão principal. Com a academia agora aberta e pronta para funcionar, o anfitrião deve completar um total de 4 subtarefas principais. Tarefa 1. O anfitrião deve elevar pelo menos 80% dos discípulos para exorcistas de grau 5H Rank. Tarefa 2. Os discípulos da academia não são os únicos que precisam subir de rank. O anfitrião deve elevar os níveis de todos os professores e zeladores para exorcistas da 9ª série G Rank. Prazo para as 2 primeiras tarefas, 25 dias. Punição por falha, será determinada posteriormente quando ou se falhou. Recompensas pela conclusão das 2 primeiras tarefas. Escada celestial da tribulação de 500 degraus. Upgrade de quarto com restrição de gravidade, capaz de pressurizar forças até o Dan final do segundo Dao, o reino espiritual.
E, finalmente, 2.000 livros aperfeiçoados de grau 3 sobre todas as profissões da seita, variando de nível inferior a alto. Nota: o anfitrião deve-se notar que, de acordo com os céus, o ataque ocorrerá daqui a 2 anos e meio, quando todos os planetas se alinharem. Até então, todos os professores devem ser exorcistas SSS ou exorcistas de classificação divina. Seria melhor que eles alcançassem o nível celestial, embora o sistema acredite que isso possa ser demais. Dorian também pensava assim. Não importa o quanto o sistema tentasse bombear o QI e permitir que eles crescessem à força, o nível celestial era aquele que, mesmo com as bênçãos que recebiam agora, ainda levaria milhares e milhares de anos para alcançar tal nível. Você tem que saber que os humanos que alcançam o pico do status celestial podem ascender diretamente e se tornarem painéis guardiões menores dos mundos que eles cuidam. É por isso que foi tão difícil cruzar a fronteira entre os céus e o mundo mortal. De volta ao seu antigo mundo, apenas 15 pessoas em toda a história da humanidade alcançaram esse objetivo. E isso dizia muito, visto que o exorcismo existia naquele mundo desde o início dos tempos. Foi tão difícil, extremamente difícil. Portanto, o sistema estava certo ao pensar que ele só seria capaz de treinar todos até o nível divino, no máximo. Mas embora o sistema fizesse com que tudo parecesse fácil, ensinar a classificação divina também era um feito incrível que muitos desejavam alcançar. Na verdade, cruzar apenas para a classe S, seguido pela classificação divina, era alucinante. Se aqueles em seu antigo mundo soubessem dos planos do sistema para transformar muitos aqui em exorcistas de rank S e rank divino, eles vomitariam sangue e morreriam de inveja. Muitos permaneceram durante séculos, tentando tocar as fronteiras desses reinos, sem sucesso, seja por falta de oportunidades ou de recursos. No entanto, aqueles aqui estavam recebendo tudo numa bandeja de ouro. Dorian controlou profundamente o queixo. A Terra aqui é muito abençoada e continuará crescendo cada vez melhor até que o perigo que está por vir seja destruído. Além do mais, as recompensas do sistema são da mais pura qualidade e qualidade, sem impurezas. Isso fez com que todo o lugar parecesse um refúgio para todos os cultivadores. Ele planejou se concentrar neste primeiro grupo de discípulos, permitindo-lhes alcançar o rank S, o rank S duplo, o rank SSS e até mesmo o primeiro grau de a classificação divina antes que a grande batalha se desenrole. Com essa força, eles deverão ser capazes de lidar com os principais generais do submundo e outros personagens perigosos. Quanto aos professores, trabalhariam ao lado dele no trato com os chefes principais quando chegasse o grande dia. Ele, Dorian, não era onipotente. Ele gostava de ter 1 milhão de backups antes do grande dia. E conseguir ajuda extra era algo de que ele nunca se esquivaria. Lutar contra seres que podem destruir uma cidade inteira com um estalar de dedos não era brincadeira. Seria uma batalha acirrada. É por isso que eles precisavam de todos os truques que pudessem conseguir. A humanidade já estava em grande desvantagem. Mas o que eles poderiam fazer se não lutar? Uma luz profunda brilhou nos últimos olhos de Dorian. Isso não seria um grande problema se eu pudesse alcançar o rank celestial. Mas como isso foi possível? Mesmo ele, que estava confiante em tudo o que fazia, sentia que suas chances eram extremamente pequenas nesse assunto. No máximo, posso alcançar o estágio máximo do reino divino. Pensando em seus planos, o foco principal de Dorian estaria nesse primeiro lote de discípulos, professores e zeladores. Quanto aos que chegam à academia nas turmas posteriores, é claro que ele se concentraria neles, mas não tanto quanto os da primeira turma. Seu próximo tempo de recrutamento oficial foi de 3 meses. Então, você sabe quanto o primeiro lote já teria crescido. Suas tarefas atuais eram empurrá-los para o status de rank 5H em 25 dias. Ele calculou que em mais 2 meses, todos eles poderiam ser exorcistas de nível F. O tempo estava passando, e aqueles que vieram depois só alcançariam alturas menores do que aqueles que chegaram agora.
A menos que fossem algumas verdadeiras e filhas do céu com talentos inatos extraordinários para alcançar. Mesmo assim, ele ainda treinaria os lotes seguintes com o melhor de suas capacidades. Assim que o perigo atingir o mundo inteiro, esses lotes serão os que voarão por todo o mundo para ajudar a livrar o mundo de criaturas menos poderosas que os poderosos generais e períodos do submundo. Eles também tinham que manter todos seguros. Ponto. Quanto às recompensas das 2 primeiras tarefas, elas foram realmente muito atraentes. A escadaria da tribulação de 500 degraus era um tesouro celestial por si só. Basta dar um único passo para enfrentar seus demônios interiores, desvendar quaisquer nós e melhorar seu cultivo aos trancos e barrancos. Até ele teria que usar a escada para melhorar rapidamente, embora sentisse que não tinha demônios interiores. Ele, Dorian, não conseguia pensar em nada que o detivesse enquanto caminhava pela escada. Ele não tinha culpa em seu coração e nenhum arrependimento. Dorian encolheu os ombros. Tarefa 3. Para manter a academia em ordem, mantendo os professores e discípulos em ordem, o anfitrião deve organizar a primeira competição da academia. Data limite, fim do mês, coincidentemente, em 25 dias. Recompensas. Desbloquear o segundo andar da sala de alquimia, com 100 fornos de alquimia de nível baixo a médio de grau, ordinário. Desbloquear o primeiro andar da oficina de ferreiro com todos os equipamentos essenciais de metalurgia disponíveis. 50 fornalhas de grau Apex de nível baixo, 50 armas aleatórias de grau Apex de nível baixo a médio, e 20 armas grau Apex de nível baixo aleatórias disponíveis para compra de discípulos ou professores. Tão bom? Dorian ficou agradavelmente surpreso. Você precisa saber que quando se tratava de armas, artefatos e fantoches, o sistema de classificação deles era diferente. Primeiro, havia os tipos sem infusão de espírito, sendo o menor o grau ordinário, e o mais alto o grau Apex. Depois disso, alguém entraria nos graus que foram infundidos pelo espírito. E de baixo para cima, as notas eram: maior que grau espiritual, maior que monarca, maior que imortal, maior que grau celestial, e, claro, com base em impurezas, densidade e qualidade, cada grau é classificado de nível baixo, nível médio, nível alto até pico. Ponto. Nada mal. Dorian deixou escapar. Com tais recompensas em andamento, como ele poderia não sediar a competição da academia? Agora, para a próxima tarefa. Tarefa 4. Em mais 3 meses, a academia abrirá novamente suas portas para recrutar mais um lote de professores e discípulos. Mas com a batalha envolvendo o mundo inteiro, o anfitrião deve espalhar suas filiais em pelo menos 3 outras nações. Do próximo lote que chegar, 80% deles deverão vir de terras estrangeiras. O historiador não parece se preocupar com a barreira do idioma, já que uma vez na academia, todos falam a mesma língua. Isso era verdade. Aqueles aqui nem sabiam disso, mas as palavras que proferiram eram muito diferentes do que enunciaram inicialmente. É como eu esperava. Dorian já havia notado essas mudanças há muito tempo. Geralmente, depois que uma pessoa rompe sua concha mortal, aprender um novo idioma se torna muito fácil. Então, com o passar do tempo, ele esperava que todos aprendessem a língua uns dos outros. Afinal, ele os enviaria em missões ao longo dos próximos 2 anos e meio para erradicar o mal por toda parte. Então, por que o idioma deveria ser sua barreira? Dorian leu calmamente a tarefa. O anfitrião deverá abrir 3 portais em cada nação escolhida quando chegar a hora. Data limite: 3 meses. Punição: retirada da formação protetora em torno dos dormitórios da academia. Recompensas: Lagoa Láctea de crescimento elixiano. Pode abrir e expandir canais de QI, desde que apenas um permaneça neles. O tempo de uso varia dependendo da força de cada um. Expansão da ilha, criando terras de herança oculta para serem abertas 2 meses após a entrada do próximo lote de recrutamento. E, finalmente, 50 feras aleatórias de vários mundos desconhecidos. Dorian olhou profundamente para as recompensas.
Da escada celestial ao lago leitoso, a todos os tipos de tesouros. Parece que os céus lhe deram uma surpresa muito boa. Tudo bem, ele estava satisfeito. As coisas estavam acontecendo conforme planejado. Esta noite, muitos teriam sua primeira experiência, permanecendo nas dependências da academia. Mas embora tenha sido pacífico e emocionante para eles, fora da academia, muitos na minha liberdade esfriam a cada segundo. Relatório. Uma voz fria e misteriosa gritou. Antes do sol nascer, quero saber se diabos o menino Tian desapareceu. Fim do capítulo. Capítulo 329. Novo plano. Que diabos você quer dizer? É melhor vocês encontrá-los rápido. Ou você espera que eu acredite que eles simplesmente desapareceram no ar? Encontre-os. Quero todas as informações agora. Quer fosse Night Whisperer ou Snake, eles estavam sentados na mesma sala, gritando em seus telefones a plenos pulmões. Sim, mesmo com o Night Whisperer trazido da República de Ben, eles ainda achavam o menino Tian tão escorregadio quanto uma enguia. O que estava acontecendo aqui? Por que eles foram tão infelizes que sempre que se deparavam com todos os assuntos relativos ao menino Tian? Tanto Night Whisperer quanto Snake tinham rostos inchados como baiacu enfurecidos. Mas o que os manteve nervosos foi que seu chefe estava esperando por boas notícias deles. No outro extremo da sala, envolto em escuridão, um homem estava sentado calmamente, observando toda a farsa em silêncio. Seu corpo posicionado como se ele fosse um rei e seus olhos se estreitando intensamente no manto de escuridão. A única coisa mais pesada do que a sua presença era o silêncio sufocante, fazendo com que muitos na sala sentissem que o seu líder poderia levantar-se a qualquer momento e enfiar uma bala nos seus crânios. Eles não considerariam tal coisa acima das ações de seu líder. Tal coisa aconteceu no passado. Seu líder poderia ser paciente agora, mas eles sabiam que em breve sua paciência se esgotaria. E então, os únicos que sofreriam seriam eles próprios. Malditos Tians! Muitos murmuraram baixinho, sentindo as espessas camadas de suor se acumulando em suas costas. Night Whisperer e Snake não foram exceção a esses sentimentos de ansiedade. Eles poderiam contrariar qualquer um, mas seu chefe era um homem com numerosos talentos e identidades que nem eles conheciam muito bem. Muito lentamente, o grandalhão levantou-se da cadeira. Já passa das 11. Direi isso uma vez. Vocês têm apenas 2 semanas para descobrir as coisas. Tudo que eu quero são informações e não que vocês ataquem o alvo. Então, por que é difícil para especialistas como vocês seguirem e encontrar todas as informações sobre um garotinho? 2 semanas. Minha paciência está acabando. Ponto. Silêncio. Todos observaram a figura sombria sair da sala de jantar. Seus passos eram leves e firmes. E num piscar de olhos, ele se foi, deixando apenas um silêncio sinistro para trás. 2 semanas, 2 semanas. Isso é tudo que eles têm antes que a besta em seu líder saia do cativeiro. Night Whisperer e Snake acenaram um para o outro com tato. Para ter sucesso, temos que trabalhar juntos. Trabalhar juntos. Temos que unir forças. É preciso saber que embora ambos trabalhassem sob o comando do chefe, ainda eram unidades, equipes diferentes, trabalhando separadamente. O objetivo deles poderia ser o mesmo, mas seus métodos e ações eram diferentes. Durante a maior parte do tempo que passou no Night Whisperer trabalhando sob o comando de seu chefe, ele e sua equipe sempre tiveram a tarefa estrita de coletar informações. Eles estavam mais focados nisso, enquanto a equipe de Snake estava mais focada na iluminação pesada, no lado físico das coisas, no combate a assassinatos, roubos e batalhas. Claro, seja Night Whisperer ou Snake, todas as suas equipes tinham as habilidades essenciais de batalha e conexão de informações pregadas ao máximo. Mas o fato de cada um se especializar em apenas um significava que sabia muito melhor em certos assuntos do que o outro. A equipe de Snake pode saber como coletar informações, mas comparados aos do Night Whisperer, eles eram, na melhor das hipóteses, medianos. E vice-versa,
Ambas as gangues faziam suas coisas separadamente, não se atrapalhando desde a chegada do Night Whisperer. Mas agora, ouvindo a ameaça minadora do chefe, eles estavam ansiosos para utilizar os pontos fortes um do outro para realizar o trabalho. Já faz um tempo que não trabalhamos juntos assim. Snake comentou, calmamente pegando a garrafa de uísque em um canto quase escuro do espaço. De fato, já faz muito tempo, mas temo que desta vez, não seremos suficientes. Night Whisperer pegou o copo de uísque que lhe foi entregue, avaliando profundamente o assunto. E muitos na sala também ficaram sentados em silêncio, ouvindo os chefes de equipe resolverem as coisas. Os que estavam sentados diante dos computadores já haviam parado de bater socos há muito tempo, aqueles que estavam perto das janelas da sala quase escura, explorando o exterior, também estavam muito distraídos agora. Acho que o menino Tian conseguiu fugir tão rápido por causa dos poderosos gigantes da cidade. Desde que ele tenha algo contra eles, eles continuarão a cumprir suas ordens como marionetes em cordas. Além disso, o fato de não o terem triturado secretamente mostrou que o menino Tian também deixou uma saída perigosa para si mesmo. Bingo! Todos assentiram vigorosamente. Ele deve ter guardado uma cópia da mensagem secreta nas mãos de um amigo de confiança que divulgará a notícia se o menino Tian nunca mais retornar. Ou talvez tenha havido operações ainda mais mortais do que eles poderiam imaginar. Quanto mais pensavam sobre isso, mais mortal e poderosa sentiam que essa informação misteriosa era. Se eles adquirissem e vendessem de volta para essas famílias proeminentes, você sabe quantos bilhões eles receberiam. Além do mais, as notícias seriam divulgadas na Darknet e seu prestígio subiria ao topo. O tempo era essencial aqui. Por quê? Porque seria apenas uma questão de tempo até que outros líderes e chefes de muitas sociedades assassinas voltassem a sua atenção para a questão. E quando essas pessoas sabem o quão vital é a informação, você acha que elas gostariam que elas guardassem tudo para si? Tchau. Não era de admirar que a paciência do chefe fosse limitada. Eles já estão aqui há muitas semanas. E embora Snake e Night Whisperer não fossem as únicas equipes trabalhando para o chefe, as outras equipes também estavam ocupadas. Isso, o fato de seu lado não estar assumindo tantas missões da Darknet como de costume, foi suficiente para despertar as suspeitas de muitas associações de assassinos inimigos. Muitos já estavam enviando espiões para descobrir por que pessoas tão poderosas estavam ausentes por tanto tempo. Eles morreram? Ou eles encontraram ouro? Muitos estavam agora procurando por alguma pista sobre esse assunto, e é por isso que o tempo deles era limitado. Trabalhar juntos? Trabalhar juntos. A dupla apertou as mãos. E só então, o celular de Snake tocou vigorosamente. Anel. Tio. Olá, senhor. Green, é Alice. Os criminosos estão de volta. Fim do capítulo. Capítulo 330. Um mau pressentimento. 11h22 da noite. O menino Tian estava de volta à sua propriedade. E ele não voltou com nenhum de seus veículos habituais, mas sim com um carro comum. Não é de admirar que nenhum de seus homens tenha conseguido relatar seu surgimento e chegada ao condomínio fechado. Os olhos de todos brilharam intensamente. Espere. Então, isso significava que a razão pela qual eles não conseguiram encontrar o alvo foi porque ele havia mudado seu veículo de vigilância há muito tempo. Então, durante todo o dia, o alvo pode ter se movido debaixo de seus narizes, mas eles não conseguiram ver o futuro nadando na populosa cidade. Eles não tinham pensado nisso porque desde o dia em que começaram a seguir seu alvo, ele nunca usou roupas comuns ou veículos do dia a dia. Ele se moveu e mostrou sua riqueza, questionável para aqueles ao seu redor, sem nenhuma preocupação no mundo. Portanto, essa mudança simplesmente não foi vista e nem foi prevista. Este foi um movimento de xadrez que os pegou de surpresa porque durante quase um mês dessa perseguição de gato e rato, seu alvo sempre se mostrou um filho da riqueza, de segunda geração. Tio. Snake riu. Parece que estamos ficando muito confiantes e desleixados. Parece que sim.
Os dois homens sorriram cruelmente um para o outro. Ambos mostraram fortes intenções de matar, percebendo que suas presas poderiam estar brincando com eles como um dono com um cachorro na coleira. Oh, atreva-se a fazê-los parecer tolos. A vingança deles estava realmente próxima. Mas com as famílias proeminentes cumprindo as ordens do menino, o tamanho da cura e da resma não era suficiente. Velho amigo, nós dois precisamos fazer algumas ligações, não é? Claro, vou convocar minhas equipes particulares. Eu também. A unidade atual aqui trabalhava indiretamente para o chefe, enquanto suas equipes privadas só trabalhavam para eles. Claro, apenas aqueles que não estavam em missão seriam chamados. E mesmo assim, eles ainda planejavam contar com a ajuda de alguns de seus bons amigos. Eles também tinham que ter cuidado para que aqueles que trouxessem não fossem tão gananciosos ou egoístas o suficiente para vazar o assunto ou atacá-los rapidamente. No entanto, ainda tinha que ser feito. Nas últimas semanas, eles perceberam há muito tempo que apenas eles não eram suficientes para derrubar o menino Tian. Eles precisavam de mais compradores, magos da tecnologia, gadgets, hackers, espiões e tudo o mais que pudessem imaginar. Não cometa erros. Seus planos de se infiltrar na propriedade Tian ainda eram uma missão que precisavam cumprir. Mas quando Snake pensou na tecnologia maluca de clonagem que o açoitava impiedosamente, ele não ousou, sem nenhum dispositivo para contra-atacar o clone bastardo. Embora sua pele de silicone fosse realista, ele tinha certeza de que era um robô de alta tecnologia que poderia mudar de aparência à vontade. Sim, essa tecnologia era algo que só se encontrava em filmes de ficção científica. E antes desse dia, ele teria jurado que era futurista demais para os tempos modernos. Se não fosse robótico, que outra explicação possível poderia haver? Além do mais, no final, ele ficou sem energia e entrou no modo desligado, mais uma vez fornecendo suas suposições adequadas. Ele estava pesquisando contramedidas, como encontrar dispositivos que pudessem eletrocutar e fritar qualquer dispositivo mecânico ao entrar em contato. Isso finalmente faria o maldito robô explodir seu impulso e energia, permitindo-lhes prosseguir para dentro da mansão. Tudo o que faltava fazer em relação à pesquisa de sua equipe era encontrar a maldita planta da mansão, melhor eles caíssem em outra armadilha novamente. 2 semanas. Eles tiveram apenas 2 semanas para fazer tudo. E assim, 5 dias se passaram num piscar de olhos. 5 dias. Algumas pessoas temiam pelas suas vidas, algumas emocionadas e outras angustiadas com a situação atual. Mas bem longe da costa de uma grande cidade, muito, muito longe no imenso oceano, um pequeno navio de cruzeiro com não mais de 500 passageiros navegava alegremente pelas águas. Para muitos, o navio não era apenas um navio, mas um amigo, não apenas para negócios, mas também para lazer. Às vezes, o navio, fazia muitos esquecerem se havia alguma diferença entre os dois porque, a bordo dela, uma viagem de negócios se torna uma viagem de prazer. Embora pequenos em comparação com aqueles que transportam dezenas de milhares, seus pequenos 500 passageiros ainda estavam emocionados e em êxtase apenas por estarem em seu extravagante convés. Um smoothie para você, um coquetel para você, senhora. Oh meu, que ótimo serviço! Nos decks, alguns descansavam e tomavam sol de biquíni à beira da piscina, outros se abraçavam ao longo dos trilhos, alguns passeavam ao ar livre, enquanto outros partiam para aventuras em ambientes fechados. De fato, houve 500 passes obtidos, mas mais de 250 funcionários disponíveis. Alguns comemoravam seus aniversários, enquanto outros praticavam esportes ao ar livre. Que maravilha! O sol nasceu e o navio estava barulhento. Sim, tudo parecia como deveria, mas por quanto tempo? No navio, uma senhora tomando banho de sol com grandes óculos escuros logo franziu as sobrancelhas em inquietação. Para onde foi o sol? Por que de repente ficou escuro e um pouco frio? A senhora se apoiou, sentindo a estranheza ao seu redor. E quando ela abriu os olhos, tudo o que conseguiu fazer foi gritar.
Quanto ao que estava acontecendo a bordo do navio, quem sabe? Em terra, aqueles que estavam constantemente conectados com os capitães do cruzeiro e com o centro da sala de controle ficaram perplexos com os estranhos ruídos estáticos que ouviram. Senhor, acabamos de receber vários relatórios pedindo nossa ajuda de uma das empresas de cruzeiro. Parece que eles não conseguem chegar à pirâmide. Tentamos interceptar as conexões, mas obtivemos os mesmos resultados. Alguns relataram piratas, ataques de criaturas marinhas, assassinos, sem energia. O que poderia ser? O homem corpulento de 37 anos com meu cabelo ruivo curto e naturalmente espetado bateu calmamente os dedos na mesa. Entre em contato novamente e inicie as operações do protocolo. Sim, senhor. Jia Ming levantou-se lentamente de sua cadeira com uma carranca profunda estampada em seu rosto. Ele tinha um mau pressentimento no estômago. Prepare a equipe. Vamos entrar. Fim do capítulo. Como é que um homem sem as virtudes que lhe são próprias pode cultivar a música? Confúcio.